Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação na semana, conversando, debatendo aí sobre as eleições 2024 e continuando aqui a nossa saga, né, para entrevistar os candidatos e candidatas aí que irão concorrer aí nestas eleições. E dando um pulo aí em Santo André, né? Vou estar aqui entrevistando o Denis Grillo, né? Ele que é candidato a vereador pelo PSOL na cidade de Santo André. E vamos conversar aí sobre vários temas aí que rondam, né? Que giram em torno aí da sua candidatura. Então, Denis, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí, né, de você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes e quem nos assiste também. É uma honra participar do programa. Acho fundamental programas, iniciativas como a sua. A gente tenta aqui em Santo André, no Grande ABC, também uma iniciativa parecida de trazer as pessoas para serem ouvidas. O Grande ABC é um espaço muito importante, né? E eu cresci aqui em Santo André, sou de São Bernardo do Campo, mas criado em Santo André, né? Então, para mim, sou andrense de coração. E fico feliz porque eu acho que a esquerda tem que se unir. Então, acho que eu queria, antes de falar um pouco de mim, falar dessa perseverança que eu tenho nessa eleição em especial, que eu acho que é muito importante o campo progressista estar se unindo, estar conversando. Então, iniciativas iguais às de vocês aí, eu acho que elas são fundamentais para unir o Brasil, né, numa causa que é a causa da consciência de classe, da luta por direitos de fato, né, e é isso. Então, minha trajetória é como educador, principalmente, profissionalmente falando, e concomitante à área da educação, eu sempre fui artista, né? Tem a banda que chama Denis Grillo e os Gafanhotos. A gente tem bastante trabalho aqui em Santo André, na região do Grande ABC, também na Grande São Paulo. Tive a oportunidade de tocar nos Céus. Opa, os dois fones caíram juntos, inclusive. Então, eu tive a oportunidade de tocar nos Céus aqui de São Paulo. E você está me ouvindo? Tranquilamente? Deixa eu só um segundo. E como o outro fone caiu, eu não sei se pode dar algum problema. Um segundo. Aguardando aqui a entrevista. Ô, Denis, se você Opa, quiser fazer com o fone aqui, pronto. só Não, tá tranquilo. informação. Tá, tudo Vamos bem. lá. Uma coisa importante da minha história, eu sou TDAH. Isso é uma coisa clássica de neurodivergente, um pouco atrapalhado, desastrado. Acho que foi até importante isso acontecer. E como artista, tem desenvoltura. Então, assim, a gente se aceitar como é, né? Um tempo atrás eu fiz um curso de palhaçaria e a gente tem que aceitar os nossos palhaços, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de se entender quanto pessoa, e eu não tenho problema. O Denis Grillo é uma pessoa desastrada. Mas, como eu dizia antes, sou um artista, então, por conta de ser educador e artista, como músico e tal, eu também já atuei em alguns momentos, a gente vai criando uma desenvoltura e uma possibilidade grande de conversar com as pessoas, de criar, o que eu costumo dizer, né, pontes e não barreiras. E eu acredito, como progressista, nesse trabalho de anos, tanto na educação quanto como artista, que a gente precisa ser melhor para os outros, não que os outros, e que a gente precisa estabelecer diálogos democráticos, acima de tudo, né? Eu acho que o que vai, de fato, unir a classe é criar uma consciência de classe a partir desses princípios, de ser melhor para os outros, não que os outros, mas, acima de tudo, democrático, né? Porque acho que os radicalismos, eles sempre criam violências, né? Porque a partir do momento que a pessoa acredita de uma maneira, de certa forma, violenta naquilo que ele crê, ele passa a não entender o outro ser humano na sua complexidade e tudo mais, e as pessoas estão desesperadas. Eu acho que o campo progressista, para se unir, tem que criar essa consciência de classe nas pessoas. Eu acho que de maneira firme, estando preparado para a luta, se necessário, mas as pessoas estão miseráveis de afeto, miseráveis de cultura, miseráveis de uma série de coisas que às vezes a gente consegue acessar elas possivelmente através do diálogo bem feito, né, da amorosidade, da filosofia e tal. E não à toa a direita ataca tanta arte, ataca a filosofia,
ataca a criticidade. Então, nesse meu processo histórico quanto pessoa, como educador, eu sempre tentei levar isso. Então, esse é o Denis Grillo, que foi para a luta política mais institucional, digamos assim, por conta de ter um filho também que é atípico, né, que é o Raulzinho, que é autista, e aí as minhas principais pautas são essas, né, que é a luta em prol dos direitos dos autistas, da neurodiversidade, também dos TDAHs como eu, outros transtornos, de PCDs. Acabei nesse processo conhecendo muitas famílias e algumas, por exemplo, pais e mães de crianças surdo-cegas, que são questões aí bem delicadas e bastante ainda colocadas de lado, infelizmente, e às vezes eu acredito também que por conta de ser uma minoria geograficamente, ou seja, como os PCDs, autistas, TDAHs ainda são uma minoria no campo eleitoral, até a própria esquerda muitas vezes deixa de lado essas questões, e a educação e a cultura. Então, no geral, assim, um pouquinho de mim, a gente vai falando um pouco mais, a gente pode contar um pouco mais da história, mas acho que para me apresentar aí no primeiro momento, acho que isso é um pouco da minha trajetória aí enquanto ser humano. Perfeito, ô Denis. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? E já abrir a nossa conversa já com uma polêmica, né? É, você, você falou aí que da necessidade da esquerda se unir, da necessidade de ter diálogo. Aqui no Mesa de Debate, por exemplo, a gente conversa com várias tendências da esquerda. Acho que você, né, deve ter percebido isso. Sim, Mas ao acompanhei. mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas críticas a essa visão. Por exemplo, né, a postura que o PT vem adotando, né, por exemplo, com o arcabouço fiscal, né, com essa falta de diálogo, né, em greves de trabalhadores do Serviço Federal. Como estabelecer uma união, né, de esquerda, como pretende, como que é a política do PSOL, nessas condições com o PT que cada vez mais gira, no meu entendimento, à direita? Cara, uma ótima pergunta. Quando a gente está em época eleitoral, assim, as pessoas elas pincelam muito para falar disso porque tem medo de perder votos, as coisas todas, né? Mas eu não vou pincelar, não vou pipocar, não. Seguinte, eu, quanto educador, eu faço muitas análises já faz alguns anos também, por ser pesquisador. E acho que você está falando isso, no que se enquadra no que a galera começou a criticar o PT, eu acho que o Mano Brown fez uma crítica muito enfática sobre isso, que é a questão da conciliação de classes. Que aí acaba colocando o PT muito mais no campo de uma centro, né, centro-esquerda, e aí é que essas nomenclaturas, aí vou até falar como historiador também, elas são muito complexas, por quê? Porque a gente tem que entender quanto esquerda, na minha opinião, quanto acadêmico, quem tem a consciência de classe e entende o materialismo histórico, eu acho que pelo menos semelhante. Então, como que eu vejo uma pessoa de esquerda, que não só economicamente, mas também culturalmente, filosoficamente, acredita que há uma luta de classes, né? Então, acho que até o Noam Chomsky, que ele já disse algumas vezes, né, que não se considera de esquerda, ele fala que qualquer pensador tem que admitir que o capitalismo é um problema. Então, eu acho que o capitalismo sendo essa mazela de que valoriza mais o ter do que o ser, né, para falar bem didaticamente para as pessoas, e que acaba colocando muitas vezes o ser humano de lado em prol do lucro, então a gente tem que pensar que de esquerda é a pessoa que está contra esse sistema. E aí a esquerda ela é muito ampla. Então tem uma esquerda que é mais radical, que a galera que já se auto-intitula comunista, que não acredita até numa ruptura com o Estado. Eu, por exemplo, eu vou falar por mim agora. Eu me vejo como um socialista. E mesmo no item socialismo, a gente poderia ter várias perspectivas. Então, qual a do Denis? Eu acredito que o Estado tem que ser um garantidor do bem-estar social, certo? Então, portanto, se nós pagamos impostos, decidimos por um Estado, uma administração pública, todos nós devemos ter serviços de volta. Então, esse Estado tem que garantir, principalmente na minha perspectiva, educação, saúde, né, moradia e segurança, para que todos possam, dentro das suas liberdades individuais, existir de fato. E aí vamos lá. O PT ele tomou algumas decisões, a gente fala do campo macro,
na minha perspectiva, que o pessoal acabou nomeando aí como conciliação de classes. Por quê? Porque o tipo de política que se faz no Brasil, ela é muito delicada, principalmente quando a gente fala de eleição. Porque no campo eleitoreiro, nem todo mundo é de esquerda. A população trabalhadora, infelizmente, ela tem pouco acesso à cultura, pouco acesso à informação. A escola pública, que é o que atende a maior parte da demanda, muitas vezes não consegue sanar muitas dúvidas ou o mínimo que deveria ter de conhecimento nas ciências sociais e suas tecnologias. Então, as pessoas têm pouco acesso à história, pouco acesso à geografia, pouco acesso à filosofia, e com os desmontes da educação atual, menos. Então, como que eu vejo a coisa? O PT acaba se preocupando muito mais com a questão eleitoral, coisa que os campos radicais da esquerda ainda não entenderam. Só que o PT ainda, na minha opinião também, não aprendeu a usar muito bem as redes sociais, não aprendeu a usar muito bem ainda, por exemplo, o Instagram, o TikTok e tal. Então, analisando aqui a conjuntura municipal, por exemplo, e eu já até abertamente já fiz críticas e tal, porque acontece, o PT aqui em Santa Catarina não é coligado, né, não é uma confederação com o PSOL hoje. Apesar de ter feito uma frente ampla com o PT, o PSOL, não, o vice-candidato da chapa, né, é o Bruno Daniel, que é do nosso partido, do PSOL, um professor importantíssimo, né, e tal, até irmão do falecido, assassinado Celso Daniel, né, que é um caso, acho que bem conhecido pelo Brasil todo. Então, né, eu fiz algumas críticas, por quê? Porque eu acho que a gente ainda não aprendeu a usar as redes sociais, ainda. E eu acho que a dificuldade que existe de uma união de fato na esquerda é que alguns campos que eu considero um pouco mais radicais, né, e não falo radicalismo no sentido ruim, de extremismo, por exemplo, falo radical no sentido das ideias, porque há uma dificuldade aí de pensar o que é comum dentro dos campos das ideias, por exemplo, as questões da consciência de classe, da luta pelos direitos, e fica se batendo por questões que não são comuns. Então, acho que a dificuldade maior hoje para a gente é discutir a coisa a partir das coisas comuns no sentido democrático, né? E a gente está numa luta no momento, acho que é até maior do que as nossas pautas ideológicas, que é a luta contra o fascismo, porque ela é real. Eu, quanto professor, eu denuncio desde 2011 o fenômeno fascista, que no primeiro momento, que a gente chama de bolsonarismo, tinha o Bolsonaro como uma liderança, desde lá de 2011 no CQC, que ele foi alimentando, né, os animais, né, tem um livro famoso aí do Massini que fala sobre não alimente os animais, só que acabaram alimentando os animais. Aquela frase do zoológico, né, que é uma metáfora, mas que é uma metáfora importante para ilustrar o quê? O Bolsonaro é um fenômeno tão forte que você vê que ele está mudando suas lideranças já. O Pablo Marçal, por exemplo, na campanha em São Paulo aqui, eu acredito que ele já famigeradamente entendeu o funcionamento do fenômeno bolsonarista, que é um fenômeno fascista, que a gente pode classificar que é ultranacionalista, fundamentalista religioso, todos aqueles itens que a gente pega do neofascismo, que pinta muito, né, das ideias do próprio neoliberalismo, liberalismo, que é conservador, e aí eles foram pegando essas bandeiras, e o Pablo Marçal, ele pegou agora um corredor, e como liderança jovem, e um cara que a esquerda está batendo de maneira, às vezes, equivocada, porque ele é, sim, esperto, e quando a gente fala que esse cara não é inteligente ou não é esperto, é mais perigoso ainda, porque é não admitir a habilidade do adversário. Os fascistas, eles se criam, se constroem por perspicácia também, porque eles percebem o modus operandi. E aí ele percebeu, até falei isso num podcast com o Leonardo Grandini, que inclusive é uma figura importante da esquerda também, né? Inclusive é o meu candidato de São Paulo a vereador aí, é do PSOL, e ele ficou batendo em Bolsonaro na Jovem Pan, porque é um jovem que já percebeu a maneira como tem que se lidar com a coisa. Então, para não fugir tanto assim da sua pergunta, mas que eu achei que era importante fazer esse arcabouço até filosófico, digamos assim, por quê? Eu considero o PT de esquerda, mas a gente tem que entender que os partidos de esquerda, eles têm muitas correntes. Então, se a gente pegar, tem corrente no PT hoje que não é de esquerda mesmo. Então, quando alguém afirma que o PT não é de esquerda, ou que até é de direita para alguns aí, né, e tal, eu não acho equivocado, porque
há uma tendência de proteger as pautas afirmativas, mas no campo econômico agir de forma liberal, né, mas no liberalismo clássico, pensando cientificamente, né, porque pensa na macroeconomia, tem união e vínculos com o grande capital. Só que eu acho assim, que para a gente fazer uma ruptura de consciência de classe de fato, eu acho que a gente ainda vai ter que lidar por muito tempo com capitalistas ou com grandes empreendedores. Não tem muito outro mecanismo, né, de mudança. Eu acho que não vai acontecer uma revolução ainda na nossa existência tão grandiosa. Então, eu, Denis, tento gastar energia agora para que a gente, por isso que eu me considero socialista, inclusive, para que a gente tenha um Estado que, de fato, garanta o bem-estar social, né? E ter um Estado que, com as ideias progressistas, né, que entenda todo mundo de forma democrática de fato e tal, para a gente conseguir construir uma sociedade consciente, percebendo que ela produz a riqueza, que ela detém, né, a força produtiva dessa sociedade, e não deixar nas mãos de poucos todo o domínio. E aí, como os grandes capitalistas detêm muito recurso e mantêm, por exemplo, os centros de mídia, a gente que, por exemplo, a gente está trabalhando para o YouTube agora, nesse momento, né, gerando conteúdo para o YouTube. O grande capitalista que está aqui agora é o YouTube. Então, usando do que o YouTube nos permite, a gente está tentando conscientizar pessoas, trocar ideias e tal. Então, acho que tem um campo sensível aí de nomenclaturar. E eu acho que é até meio complicado, porque tem correntes, o próprio PSOL, né? Eu sou de uma linha independente no PSOL, mas dentro do PSOL tem centenas, eu acho que, de correntes hoje. Né? Tem o Juntas, tem o MES, tem uma série e eu admiro todas as correntes do pessoal, tanto que eu não consegui entrar em nenhuma, porque eu admiro a maioria. Penso muito parecido com a maioria, por isso que eu, inclusive, estou no pessoal. Mas, por exemplo, a minha causa, que é da neurodiversidade, ainda é um caminho um pouco solitário. Tanto que eu sou de esquerda, e pelo que eu pesquiso, assim, o único candidato aqui da região que fala da neurodiversidade, que é TDAH diagnosticado, e é isso, assim. Então, acho que, finalizando a sua pergunta, toda essa ideia que eu trouxe, eu acho que é difícil a gente nomenclaturar, e eu acho que, inclusive, essa dificuldade que a gente tem de unir a esquerda está justamente nisso. Porque a gente fica pegando as coisas sem a sua complexidade, sabe? E aí acaba havendo até um desrespeito com os outros, com os ideais dos outros e tal, e que eu acho um pouco perigoso. E eu acho que a gente tinha que fazer, eu acho que uma reflexão interna, como até sugerida pelo Mano Brown, como eu citei no começo da resposta, né? Então, assim, eu acho que o caminho não é a conciliação de classes, claro, como assim é chamado, não é isso. Eu acho que tem que voltar para a base, tem que conversar com as pessoas. Inclusive, o pessoal tem um mérito muito grande, porque voltou a ser popular. A entrada do MTST, de fato, no pessoal foi importante para isso também. Mas eu acho que ainda a questão partidária é importante, porque tem outras bandeiras que não só alguns nichos. Por isso que eu acho que o debate democrático é importante. E aí, para você ver, para decidir que ia se realmente fazer essa união de esquerda aqui em Santo André, teve uma decisão democrática dentro do partido. Eu acho que isso é importante. Eu fui voto vencido, mas eu acato e a gente apoia as decisões. Eu acho que esse é o caminho da trajetória para a gente conseguir fazer uma esquerda que, de fato, lute por todos. Porque a gente já tem visto aí que a gente está perdendo, porque, às vezes, o campo radical da esquerda, ele fala de uma maneira que, inclusive, muitas vezes ofende o trabalhador. Eu mesmo já me senti ofendido por sindicalistas sendo professor diversas vezes, como se eu fosse alienado e tal, mas às vezes se você tem uma família com dificuldades e tal, você não pode parar para greve, você tem que ser entendido também nessas questões, né? Então, nem sempre a pessoa consegue fazer greve, por exemplo, né? Dependendo da situação. Eu entrei num momento familiar, por exemplo, numa das greves, eu já fiz algumas tal, mas em alguns determinados momentos que eu me senti violentado mesmo. E aí tava em depressão, uma fase da minha vida que eu tinha acabado de perder um bebê, e aí as pessoas às vezes faltam um pouquinho de refletir a situação de fato do trabalhador, do porquê que aquele trabalhador às vezes não é consciente. Então acho que o caminho para responder isso é pensar essas complexidades todas aí, para a gente conseguir bater a direita, que a extrema, no caso, nesse momento, fascista, está bem unida. Certo.
Você coloca aí, né, questão do Pablo Marçal, né, surgir como uma liderança, né? Você acha que, por exemplo, se tivesse, né, mais lutas, por exemplo, se tivesse mais apoio a, a essas greves aí dos servidores federais, como dos Correios, ambientais, servidores aí da educação, a correlação de força não seria outra e figuras como Pablo Marçal não teria mais dificuldade de surgir? Cara, vamos lá. A gente sabe que há uma guerra de narrativas historicamente, certo? Então, assim, quando a gente pensa na branquitude, como que o povo branco foi visto e criado narrativa? Sempre em cima de criar privilégios. E aí, a gente poucas vezes na história viu, por exemplo, o povo branco ser colocado como o criador do racismo. O criador, eu vou te responder sem entender por que eu estou falando isso. Ou como o criador da escravidão colonial. É porque eu estou falando isso. Hoje, as narrativas, então veja, eu falei de uma narrativa histórica, mas há uma narrativa do momento. E as narrativas do momento, elas tendem, e elas são mais agradáveis até para o trabalhador mais simples, o conservadorismo. E aí você vê, do nada, vereadores colocam pauta anti-aborto, colocam pauta a favor da família, coisas que não tem nada a ver com ser vereador. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem que no cidadão médio ali, como eu disse, esse pessoal que tem menos acesso, esse tipo de discurso cola mais fácil. Porque as pessoas nas igrejas, as igrejas têm feito um papel no fundamentalismo aí cruel, eu diria, e perigoso, muito grande. E a figura do Pablo Marçal cresceu dentro das igrejas. Essa linguagem de coach que é usada por ele, já é usada há muito tempo pelo Edir Macedo. Só que ele traduziu isso de uma forma para a internet. E aqui está o ponto. Quando a gente pega os trabalhadores mais conscientes hoje, os grevistas, assim como eu sou, esse ano eu já fiz greve também, são trabalhadores com uma outra perspectiva e vivência, que às vezes teve mais acesso à informação, que ele teve um pouquinho mais de contato com cultura, com educação, não tirando essas pessoas, assim, não menosprezando os saberes delas. Mas o que acontece? O Pablo Marçal entendeu a fragilidade intelectual dessas pessoas e vai com o discurso fácil, que é o que o bolsonarismo gerou. Por exemplo, como a gente vai discutir segurança pública falando frases de efeito, tipo, bandido bom é bandido morto? Se a gente que manja mesmo de segurança pública, que entende segurança pública, sabe que tem aspectos de falta de acesso à cultura, falta de acesso à educação, falta de saneamento, porque são as diversas violências que faz alguém ser violento a ponto de roubar ou de matar uma outra pessoa por coisas materiais. Então a narrativa é a do ter, não do ser. E o Pablo Marçal já entendeu isso. Se eu prometo para você e coloco, te entusiasmo, você que está miserável, você falta dinheiro para pagar suas contas, e eu te alimento de que se você vier comigo, você vai vencer, que eu aprendi a nadar e dar um soco no tubarão, eu começo a te encorajar, essa figura mais braba, né? E eu sou de quebrada, mano, você fala, essa maloqueiragem, não sei o quê, papapá. Isso entusiasma a galera mais pobre e trabalhadora. Porque a galera não quer se ver como frágil e coitado. Tanto que você pode ver que na fala dos direitistas, dos extremistas, mas mesmo das pessoas mais comuns alienadas, a palavra, ai, não vem com mimimi e vitimismo. E a esquerda não sacou isso. Então, a maneira com que a gente dialoga com essas pessoas tinha que ser diferente para criar consciência nelas. Porque quando a gente vai tentar, mesmo com dados, mesmo com a realidade, mesmo cientificamente, falar com essas pessoas, elas estão inacessíveis, porque elas estão com frases de efeito. E é isso que a esquerda não entendeu. Primeiro, a gente tem que chocar as pessoas com frases de efeito. Então, acontece. O PT está perdido nesse limbo, na minha ideia. Então, eles não ter apoiado as greves é gravíssimo, deveria ter sido dialogado. Eu até entendo que tem questões orçamentárias aí que não conseguiu atender as greves como deveriam ter sido atendidas, mas o ponto é, eles estão ainda nesse nível. Acho que eles perceberam isso que eu estou falando para você, mas eles não estão sabendo como trabalhar com isso, porque eles estão pensando na questão eleitoral. Eles querem ganhar esse eleitorado, eles querem tomar esse eleitorado. E eu acho que não está errado, porque se a gente não ganhar a eleição, a gente não consegue também pôr as nossas narrativas em prática. Só que numa guerra de narrativa, quando você sabe, a partir da análise do comportamento aplicado, da psicologia, como manipular as pessoas, e é o que esses coaches têm feito, e por isso que o Pablo Marçal está em alta, e não porque o PT não apoiou a greve, na minha opinião, é isso. E aí falta de nós da esquerda se utilizar disso. Vamos pegar assim, né, que
quando a gente fala de esquerda, a gente acaba falando de PT, mas vamos pegar a campanha do Boulos aqui. A campanha do Boulos estava indo assertiva, estava indo bem. Mas quando o Pablo Marçal passa a ser mais agressivo, quem que soube usar bem isso? Não foi o Boulos. Eles começaram com uma linguagem que eu considero, para esse campo narrativo do momento, equivocado, que é paz e amor, do coraçãozinho e tal. Claro que eu prego que a gente tem que ser amável, que a gente tem que amar os outros e tal, acho que isso é importante, mas a galera tá sangue nos olhos, tá faltando comida na mesa, tá faltando emprego. Aí você vai falar pro cara, ai, paz e amor, e o outro batendo, mentindo descaradamente, cometendo crime eleitoral descaradamente, usando força de dinheiro desproporcional. E aí a esquerda fala, ai, paz e amor. Aí quem que pegou esse corredor? Uma pessoa que aí eu não considero de esquerda, mas tem algumas ideias progressistas, que é a Tabata Amaral, e aí foi e bateu. Aí você vê uma menina, inclusive bateram no PC, que é perigosíssimo, né? Que a gente sabe que uma questão de segurança pública que é da grande São Paulo, a gente toma muito cuidado com essas questões, porque os irmãos, que é um estado aqui, né, grande São Paulo, que a gente é tudo divisa com São Paulo, né? Então o PCC já tomou tudo aqui, Diadema, São Bernardo. Então tem um quarto poder, um poder paralelo que existe, né? Então, na quebrada mesmo, para você não se rouba na quebrada, na sua própria quebrada, porque o PCC domina. Você sabe uma série de coisas perigosíssimas. Então, você não sai batendo assim, a Tabata você colocou em risco. E aí, essa galera que está mais contundente, inclusive tem vereadores, candidatos do PSOL, eu até esqueci o nome dele, um rapper famoso, que está batendo nessa tecla, por quê? Porque o pessoal está perdendo essa batalha de narrativa. Então, você vê que tem uma questão de narrativa importante aí, e tem uma questão de marketing, tem uma questão de publicidade. E é por isso que eu bato na tecla do que eu disse no começo. Unir a esquerda nas redes sociais, no campo da internet, é fundamental. Quer ver uma coisa? Quantos líderes de esquerda, quantas figuras de esquerda têm mais de 1 milhão de seguidores? Agora, qualquer cara zezão da direita que fale, seja da abortista, não sei o quê, o cara consegue 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, entendeu? Então, a gente precisa começar a criar também linguagens dentro das nossas concepções, de ser consciente de classe, de ser melhor para os outros, não que os outros, claro, mas a gente precisa começar a criar também os nossos jargões, né, e aprender a bater. E eu acho que, por exemplo, a campanha da Tabata Amaral, nesse momento, está acertando, porque ela está batendo. E aí, essa galera que é conservadora, eles são contra o crime. E aí, que a Tabata fez? Pegou a questão do cara ser um criminoso e jogou. Por quê? Porque lembra a máxima do bandido bom é bandido morto? Esse pessoal vale também quando o cara é de direita, desde que você confirme para eles que ele é um bandido mesmo. Porque o bolsonarismo ele é meio complexo, né? Ele é um fascismo bem diferente. Ele é um modelo aqui. Eu até fiz um vídeo explicando sobre isso, mas acho que a minha percepção é essa. Que a esquerda precisa, primeiro, então, vamos lá, entender a narrativa, se construir, independente se é radical ou não, nos entendimentos próprios do que a gente bate em comum, certo? E aí, ir para cima da internet, se unir com as narrativas mais consolidadas. Mas a galera ainda não percebeu e não entendeu isso. Tanto que, assim, ó, você vê, eu usando uma linguagem aí, e por ser um candidato a vereador aqui em Santo André, eu tinha 3.498 seguidores no Instagram antes de começar a pré-campanha. Ontem eu cheguei a 4.498, que agora já passou de 4.500. Mas é um número expressivo de seguidores quando a gente pensa que hoje o eleitor tem rosto, e eu tinha desligado de redes sociais, eu passei a crescer a partir dos conteúdos que eu estou fazendo de esquerda. Então, infelizmente, usando meme, que para alguns pode ser ruim, mas que é uma coisa que liga as pessoas, mas que as pessoas se sensibilizam rapidamente, entendem rapidamente, porque é uma linguagem usual, o que a esquerda praticamente não usa. E aí você vê, ó, mais de 1.000 seguidores num espaço de menos de 2 meses, para uma conta que não impulsionou, que não gastou dinheiro, eu gastei foi R$ 150 no máximo. Você está entendendo? Então, acho que tem um ponto aí que a esquerda precisa se conversar. E eu estou feliz porque muitas páginas de esquerda, como Esquerda Pensante, Somos Resistência, que é da Beth Kane, o Felipe Marques, que é de Campinas, que tem muitos seguidores, eles estão entendendo e eles estão me ajudando bastante aí. Perfeito. E, Denis, vamos avançar um pouco a discussão, né? E falar, né? Aqui tá as pautas neurodivergentes, né? Você falou aí da questão do TDAH e também da questão do autismo. Como que você enxerga essas questões e como que o poder público se relaciona com elas?
Obrigado pela pergunta. Depois que, assim, eu sou TDAH a vida toda, mas depois que eu virei pai, que essas questões caíram mais ainda na minha cabeça. Como educador, 16 anos para cá, eu passei a ver agora mais crianças sendo incluídas na escola por conta das políticas de inclusão. Mas por que eu fiz incluídas entre aspas? O que acontece? Na história do autismo, por exemplo, que eu acho que talvez é o transtorno que está mais popular aí, né, nas falas, porque ele é um transtorno invisível, que a gente chama, né, assim como o TDAH, mas que ele fica mais latente quando você conversa com a pessoa, porque tem as perdas na questão da interação social, da comunicação e também sensorial. Então, muitas vezes o autista, se você tiver o contato com ele por um tempo, você consegue perceber algumas coisas ali mais latentes. Então, o autista, ele passou a ser, digamos assim, ter um maior destaque nas questões entre os PCDs hoje. E porque o número de casos de diagnóstico aumentou. E aí, por que eu disse isso? O poder público, então, ao longo dessa minha trajetória como educador aí, que eu percebo, ele fez muito pouco e poderia ter feito muito mais, e há um preconceito das famílias, historicamente, quando uma pessoa tem algum transtorno. Então, falas do tipo doidinho, maluquinho, que eu já recebi a vida inteira, Denis é meio doidinho, que são coisas para deslegitimizar, né, que são capacitistas, falas capacitistas, a gente ouve. Então, o meu jeito, muitas vezes, para algumas pessoas, então, mesmo o conteúdo da minha fala sendo interessante, eu me comunicando bem muitas vezes, eu era tirado como doidinho porque eu era muito agitado, porque eu gesticulava muito, ou porque eu era acelerado, ou porque às vezes eu atropelava as palavras, porque o meu cérebro processa muito mais rápido do que eu sou capaz de falar. Mas aí no caso dos autistas, o que acontece? Ao longo da história, as pessoas autistas ficaram trancadas em porões nos seus quartos e não iam para a escola. Então, quando as políticas públicas mudam e obrigam essas pessoas a irem, aí a gente vai ter uma outra dinâmica. Então, como o poder público pode ajudar? Então, assim, há uma evolução no poder público, há algumas leis, né, como a lei Berenice-Piana, que é bem específica, a lei também em prol aos deficientes, mas falando como vereador, como candidato, eu acho que tem coisas que podem ser muito bem elaboradas, e talvez possam até virar políticas para outras cidades, e aí agora eu vou falar de Santo André também um pouco, que, primeiro, eu estou trabalhando de que maneira? Muitas leis que já existem, como, por exemplo, o acompanhante terapêutico, não são obedecidas, ou o Estado não fornece. Então, acho importante, no primeiro momento, quanto vereador, que tem que legislar, mas fiscalizar o executivo, exigir o cumprimento dessas leis que são estaduais, federais e tal. Então, acho que esse é o primeiro momento. E aí, específicos, aqui na cidade de Santo André tem muitas praças e parques, por exemplo. E aí, às vezes, as pessoas entendem pouco a dificuldade de um pai que tem uma criança que tem algum transtorno, ou TDAH, ou autista, mas vamos pegar os autistas. Tem uma sigla, uma nomenclatura que se chama eloping, que os autistas, eles se desregulam muito, e às vezes por uma questão de regulação sensorial, né, e tal, eles acabam correndo. Então, eles disparam a correr. Às vezes, alguns TDAHs também tendem a fazer isso. E é diferente de uma criança típica, que às vezes ela corre e o pai fala, filho, cuidado, parou e tal. Quando ele entra no eloping, que é essa nomenclatura, né, que ele corre, dispara, ele não para. E aí, por exemplo, a gente tem praças e parques aqui abertos à rua. Então, por exemplo, uma política pública simples, que é uma das minhas principais propostas, que é o Parque Praça Seguro e inclusivo, com controle de acesso para que os pais possam ter ali um pouco de descanso. Outra questão, falando da inclusão escolar, eu até fiz alguns vídeos, até lancei da candidatura. A escola hoje não segue aí as matrizes da lei Berenice-Piano, a lei de inclusão. E aí muitas escolas não têm os acompanhantes. As famílias têm que mandar os acompanhantes. Só que às vezes tem escolas que os acompanhantes terapêuticos não podem entrar. Não se sabe por quê, se é uma questão às vezes, da direção. Então acho que precisa ter legislações muito claras, e aí no caso de Santo André, bem específicas, para que haja acompanhantes terapêuticos que aumente o número de auxiliares de sala com especialização, porque no caso, por exemplo, dos autistas, a especialização precisa passar pelo ABA, que são os analistas do comportamento aplicado, porque é, cientificamente falando, a metodologia de educação mais efetiva para os autistas. A gente tem também, por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, um serviço de transporte público que chama Atende, que é uma coisa que também eu quero trazer. Então, uma coisa que o serviço público e o poder público poderia efetivar, que é um transporte casa a casa, individualizado.
não só para os autistas, mas para PCDs em gerais, pessoas com dificuldade de acesso, para crianças e famílias que tenham pessoas surdocegas, e seria um transporte individualizado. Isso é muito possível de fazer, e eu estou tendo uma preocupação também de pensar a questão orçamentária. E aí, como eu estou falando de propostas, vamos pontuar com essa responsabilidade que tem que ter mesmo. Santo André, individualmente, acumulou 1,1 bilhão no período de 2023 de receitas ali municipais, né? Então, seria muito dinheiro para o município. Fora, a gente tem que lembrar que tem receitas federais, estaduais, que também são recebidas. Outra questão de pauta inclusiva, e aí pensando na inclusão, inclusive dos neurotípicos, né, das pessoas típicas. Eu sou do município de São Paulo como trabalhador, né? Eu trabalho como funcionário público do estado de São Paulo, numa escola em Santo André, e trabalho também como educador físico, né, no município de São Paulo. Então, eu sou professor de história num cargo em Santo André, cargo estadual, e sou professor de educação física num cargo municipal em São Paulo. E no município de São Paulo, que é Fundo 2, tem muitas crianças autistas de nível de suporte severo, que não têm acompanhantes, que ficam estagiários ali sem um preparo mais rebuscado, e que tem que variar o atendimento das crianças. Então, nem sempre aquela criança está assistida. E eu fiquei sabendo agora que o estado de São Paulo tinha em contrato uma empresa para dar algum suporte para crianças como síndrome de Down e tal, que tenham uma dificuldade de acesso, de ir ao banheiro, de se alimentar, e eles não estavam pagando esses trabalhadores, a terceirizada. Então, muitas escolas, as crianças que têm transtorno estão sem ir, ou que têm alguma síndrome e tal, estão sem ir para a escola porque esses trabalhadores não estão. Então, vamos lá. Qual que é a minha ideia para o município, mas que poderia também universalizar? A diminuição do número de alunos em sala de aula, para no máximo 25 alunos, isso teria que ser obrigatório em todas as salas. Por quê? Isso ajudaria as crianças que têm o acompanhante terapêutico, sendo mandadas pela família ou não, pela clínica que ele faz ou não, ou que o Estado garantisse a lei, para ficar uma coisa mais possível para tantos professores ou auxiliares de sala que têm um outro papel, que é mais pedagógico e específico, poder trabalhar e poder incluir essas crianças que são típicas. E aí, por que eu estou falando das crianças típicas também? Uma situação importante. Na sala de aula que eu estou, às vezes tem um menino que ele tira a roupa, ou ele começa a bater na parede, ou ele se joga no chão e começa a fazer ali ruídos. Como que a criança típica vai estudar com essa criança que não está tendo um amparo necessário, não está tendo uma educação necessária, né? Então, pensando nisso, eu também criei essa ideia de lei de inclusão, que é para limitar em 25 na sala de aula. E pensei também, há orçamento, há possibilidade, inclusive pautado na LDB, que é uma coisa importante que a gente tem que dizer também. Quando uma lei é autorizada, é porque há um pensamento dessa lei de impacto econômico. Então, nenhuma lei é feita sem um estudo de impacto econômico, ela passa lá por diversas ali esqueci, me fugiu a palavra, mas tem agrupamentos de trabalho dentro das legislaturas que, então, tem a pasta de educação, que os legisladores vão conversar, e ela passa por isso. E, inclusive, passa pela questão de orçamento. Então, são coisas que há orçamento para se fazer. Então, o poder público poderia, primeiro, cumprir a lei, aí pegando a sua pergunta de volta, e é o que eu quero fazer, inclusive, como vereador, que é primeiro exigir as leis que já existem, que elas sejam cumpridas, e depois ir criando preposituras pautadas nessas leis, por isso que eu puxei a LDB, porque, por exemplo, a questão do número de alunos já está vinculada à LDB, então poderia fazer uma prepositura para Santo André, por exemplo, específica, já baseada na LDB, que protegeria não só as crianças que têm transtornos, como eu fui uma criança com um transtorno que passou pela escola com muitas dificuldades, como para outras crianças também. Então, acho que o caminho seria esse para o poder público. Primeiro, ter legisladores que, de fato, cobrem e fiscalizem o executivo, que criem mais creches, que criem mais escolas, porque a falta de espaço também é o que faz com que a gente tenhamos salas superlotadas, né? E creches superlotadas também. Certo. E Denis, né? Você falou aí de educação, né? Como que você avalia a educação da cidade de Santo André, né? As políticas públicas voltadas a essa área, né? E por parte aí da prefeitura da cidade? Show. A nossa educação aqui, quando a gente pensa em relação aos profissionais,
de um modo geral, claro, porque infelizmente tem as especificidades, às vezes, de maus profissionais em qualquer área, mas, no geral, temos bons profissionais, assim, dos que eu tenho acesso e tal. Mas há algumas denúncias que eu tenho recebido de pouca formação, de poucos concursos públicos ou de poucas pessoas chamadas nos concursos públicos, e a gente sabe que isso vai impactar na qualidade. E hoje Santo André sofre com uma questão de que, assim, tem muitas creches conveniadas. E aí eu posso falar como usuário, porque meu filho é estudante de creche pública, eu faço questão disso, de escola pública. Infelizmente, as condições das escolas que são conveniadas, elas são muito discrepantes das escolas municipais. Porque nas municipais que a gente entra, tem até os prédios mais novos, ou os que foram reformados e tal, eles têm uma boa estrutura, uma infraestrutura, uma cozinha boa, tem área de brincadeira para as crianças e tal. Mas eu acho que, assim, algumas debilidades daqui a falta de formação. Por exemplo, os educadores físicos me denunciaram, e eu até coloquei como proposta, não sei se você chegou a ver nos meus campos de propostas em vídeo, que eu tenho postado no Instagram. Inclusive, eu acho importante quem está assistindo aqui a gente me acompanhar pelo Instagram, porque lá eu faço falas de pautas que são gerais, mas na cidade. Os educadores físicos me denunciaram que tinha uma formação às segundas-feiras, que era importante para uma troca deles de informação, troca de figurinhas e tal, mas não só isso, mas também questões de material e tal, que cortou essa formação. Simplesmente elas deixaram de existir. E eu percebo que há uma resistência de formações externas para a escola, e isso faz falta. Por exemplo, eu tive que fazer muita luta na creche do meu filho para entrada de alimento, por exemplo, porque ele tem seletividade, então ele só queria comer a comida das avós. Depois a luta foi pela questão de ruído. Então, uma série de coisas que ainda a gente percebe que tem a ver com a falta de formação dessas pessoas. Porque tem uma questão sanitária de não entrar alimento de fora e tal, para dar uma alimentação para as crianças que sejam íntegras. Tem um serviço bonito do CRAS de Santo André aqui, e que é elogiável, né, das pessoas da parte de nutrição, de nutricionistas, só que deixaram de lado uma questão importantíssima, que é de seletividade. Então, TDAH pode ter seletividade, os autistas sofrem muito mais ainda com a seletividade. Então, você vê, são questões de educação. Porque quando a gente fala de alimentação na escola, a gente tem que lembrar que de barriga vazia ninguém aprende. Quando a gente fala da formação dos educadores físicos, olha a importância desse profissional hoje na educação. As crianças não vão para a rua, não brincam, as crianças não sabem saltar, as crianças se machucam muito mais quando vão brincar hoje em dia, porque elas não fazem brincadeiras como, acredito, você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, que a gente subia em árvore, né, pulava, né, fazia um monte de coisas, de brincadeiras que as crianças não fazem. Onde eles estão fazendo hoje? Na escola. Inclusive, o município de São Paulo, por exemplo, eu acho muito bacana que eles têm 3 aulas de educação física dentro do currículo. Eu acho pouco, mas que já é bacana. Aí você vê, vai indo para o ensino médio, às vezes eles têm uma aula de educação física, ou só 2. É muito pouco, pelo tanto de energia que eles têm. E um outro problema, e aí uma crítica severa, a digitalização da educação. A molecada já está presa de maneira feroz na internet, nas redes sociais. E a gente veio falando aqui no começo da nossa entrevista, né? As narrativas, essa briga, é porque já entendeu como funciona todas as pessoas. E essas crianças estão entretidas por muito tempo em bobeira, em coisas ruins. E a digitalização tem feito crianças apáticas, adolescentes apáticos, desumanizados, robotizados. A sensação que a gente tem em sala de aula é que a gente praticamente não ensina, porque a gente fica só com as plataformas. E isso já está se transferindo também para a educação infantil, principalmente no Fundo 1, né? Ou seja, a questão do lúdico, da arte, que é tão importante, porque você vê, essas pessoas que defendem a militarização da educação, elas defendem de modo, às vezes, frágil, até infantil não, mas, como posso dizer assim, inocente, essa é a palavra. Por que defende de modo inocente? Porque eles acreditam que numa escola cívico-militar, e eu posso falar que eu servi o exército, vai ter uma disciplina, que eles vão aprender mesmo, mas é mentira. Porque a arte, por exemplo, se você pegar um violão, tem que fazer escala, se você vai interpretar alguma coisa, você tem que ler muito. A arte traz disciplina, a arte marcial traz disciplina, o esporte como coletivo, trabalhar com regra, né, que para o time vencer, todos têm que trabalhar em equipe, cada um fazendo as suas funções, os jogos, as brincadeiras, né, tem trabalhos excelentes falando sobre a história das brincadeiras, como a brincadeira é importante, porque a gente joga com os seres humanos no nosso desenvolvimento até aqui.
Então, você vê, a educação física é muito fundamental, e aí fica colocado de lado, fica tirado de lado, num mundo digitalizado. Então, vão duas críticas aí, né? A falta desse desenvolvimento motor, né, prático, de contato, de humanização, de pensamento sobre as regras, de como trabalhar em equipe é importante, e a digitalização, que é tirar a criticidade, a diminuição de aulas de história, de geografia, de filosofia. Inclusive, eu defendo que, desde o primário, tinha que ter filosofia, tinha que ter sociologia, é, é, de uma maneira mais infantil, claro, mas tem que ter. Tem até uma coleção que eu leio com meu filho, às vezes, que se chama Filosofinhos, que tinha que estar nas escolas, sabe, para discutir, porque o pensamento crítico ele já nasce na infância. E se as pessoas vão sendo distanciadas dos livros e colocadas na frente do computador, a gente tem uma sociedade cada vez mais robótica. E isso é perigoso, eu acho que essas são as principais, assim, críticas que eu tenho, fora questões de acesso ainda, que as escolas têm pouco acesso, pensando para as crianças PCDs também e tal, né, então acho que tem bastante coisa para discutir aí. E para a gente finalizar aqui, ô Denis, e a parte da cultura? Show. Bem, como eu sou artista, Santo André é um berço de música, né? Com a banda Denis Grills Gafanhotos eu consegui acessar bastante coisa aqui, só que hoje a gente está vendo uma degradação dos aparatos aqui da cidade, nas estruturas artísticas da cidade. Teatros, até alguns receberam reformas, mas a gente percebe que é uma tentativa mais de elitizar a cultura do que de dar acesso para o povo, né, e tal. Então a gente tinha cursos livres muito importantes de cinema, de teatro, que foram se esvaziando. Então a Escola Livre de Cinema de Santo André hoje, ela está bem deteriorada, isso se está funcionando. A Escola Livre de Teatro está deteriorada em alguns pontos, só tem uma funcionando porque tem um teatro mais centralizado, e a gente vê que tem uma política de obras aqui para, digamos, vender bem a candidatura e tal, porque eles são muito eleitoreiros também aqui, o atual prefeito, e ele está tentando emplacar um outro que é um papagaio de pirata, que me impressiona, assim, como as pessoas estão querendo votar nesse cara que nunca fez nada, que não é ninguém para a cidade, né? E aí temos a Concha Acústica, que está aqui atrás de mim, aqui no centro da cidade, onde eu estou dando entrevista agora, fica no centro da cidade, que é um lugar que é um sonho de todo artista tocar, que está largado ao léu, infelizmente, e até pega uma questão que você não me perguntou, mas que é importante, dos moradores de rua, que infelizmente, as pessoas em situação de rua, porque ali virou um lugar para eles, e aí tem pouca política pública para os moradores de rua também, então isso já se choca, e aí muitas dessas pessoas ali acabam deteriorando o espaço, infelizmente também. Outro aspecto, acho que importante de salientar para a cultura, é que falta políticas públicas que atendam todas as demandas. Então, assim, tem algumas políticas acontecendo até interessantes, como com o Arnaldo Tifu aqui empunhado, mas tem muito mais do esforço dos artistas, que é um rapper que leva a cultura hip hop, o Arnaldo, até entrevistei há pouco tempo. Tem mais, eu vejo, uma luta de artistas já consagrados historicamente na cidade de impulsionar, de levar, né, os escritores de grafite, os capoeiristas, os artistas de bijuterias e tal. Eu vejo que tem muito mais uma luta individualizada do que trabalhos de fato da prefeitura. Eu acho que, infelizmente, a nossa cultura ela foi elitizada aqui em Santo André, e ainda tem aquela política de balcão básica, né, que às vezes a gente vê que os artistas que às vezes ficam mais ligados ali pro lado da própria prefeitura. E uma coisa triste também, que nesse processo de elitização da cultura de Santo André, isso posso falar que é um problema histórico, as questões de dinheiro mesmo, porque o artista ele precisa de dinheiro, ele produz por sobrevivência, e eu vejo que é muito mal distribuído, né? Então não tem lei de incentivo para novos artistas e tal. Inclusive, a minha política aqui para Santo André é trazer uma fábrica de cultura, para que tenha produção de audiovisual, podcasts, para que tenha um estúdio de música, para que tenha uma oficina literária, inclusive reabra a Casa da Palavra. Minha banda lançou um clipe lá e hoje ela está fechada, a Casa da Palavra, que é um espaço importantíssimo de leitura, de discussão, de poesia, e a Casa do Olhar, que também está deteriorada, que era um espaço aqui de Santo André importante, assim como o Museu de Santo André e tal, ou seja, a nossa cultura ela foi abandonada, e não tem como falar de cultura e não cruzar com a educação, né, e com infraestrutura, e que eu acho que está bastante abandonado, mas a nossa ideia também, aí como do mandato, é brigar para fiscalizar o executivo, para que as obras
que foram iniciadas, elas terminem, ou só os tapumes que foram colocados, por exemplo, como na concha acústica, não sejam só tapumes, mas que lá seja reformado e que volte à ação, e que tenham mais, digamos assim, espaços para os pequenos produtores tocar. Então, para que os CELs aqui de Santo André, que são, a gente chama de CESAs, tenham oportunidades nos seus pequenos teatros de abrir para a comunidade, para que os artistas da comunidade toquem, e que eles tenham cachê para tocar, mesmo que seja uma renda mínima, mas que incentive, e que tenha um espaço para que eles possam produzir a sua arte de maneira gratuita, para que eles possam colocar aí na internet, criação de streamers da própria município para divulgar dentro. E você vê, a máquina aqui de Santo André, ela patrocinou muita coisa na rede social. Por que eles não criaram um canal, por exemplo, que divulgasse as bandas, né? Então, eles conseguiram criar vários, digamos assim, Instagrams com vários seguidores, mas que não é usado para a população. Então, ou seja, os caras viraram aí social media, em vez de candidatos, investiram altos dinheiros aí com mídias sociais, que poderia ser usado, por exemplo, para a cultura, para desenvolver a cultura de Santo André, para elevar o poder dos nossos produtores culturais, não só músicos como eu, mas da arte cênica e tal, mas infelizmente isso não aconteceu. Então a nossa briga é por isso, e eu quis também fazer essa fala toda para mostrar para a cidade que eu tenho consciência aí de todos os artistas que estão escondidos aí, nas quebradas, nos lugares mais afastados, inclusive da cidade, que tem muita mulher aí que produz, né, também sua arte em gesso, em panos de prato, que não são vistas, não são colocadas, e não pode ter só feiras centralizadas, né? A gente tem que descentralizar. A nossa cidade é pequena e ela precisa, de certa forma, né? Então ela precisa descentralizar, porque se já ficar tudo no centro. E falando de saúde rapidamente, eles centralizaram, por exemplo, a saúde, colocaram os idosos para ir para um shopping, um lugar horrível, em vez de colocar em vários lugares, e potencializar o centro também, porque é onde tem mais transporte público, mas os lugares mais afastados, como o Morro da Quibom, por exemplo, né, o Sítio dos Vianas, que são bairros aqui de Santo André que dependem de impressão de tudo, como cultura, saúde, educação. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Denis e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Ô, Guilherme, minha consideração final, na verdade, vai em forma de agradecimento pela sua iniciativa, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo é realmente muito importante. Espero que vocês mantenham o espírito e força para continuar, porque não é fácil, né? Eu já comecei e parei alguns trabalhos dessa forma também, mas vocês estão fazendo uma coisa muito bonita e importante. Então, não desista. Espero contribuir com vocês também. Assim que a gente começar a divulgação dessa entrevista aqui, conte comigo para que a gente faça uma divulgação ampla, né? A gente aqui perto da Grande São Paulo, dos grandes centros, às vezes pode ajudar aí a potencializar também o canal de vocês, e eu espero que isso aconteça. Estamos à disposição no que puder ajudar, e agradecer a todos que nos ouviram, que estão nos assistindo, dizer, vote 50-500 se você for de Santo André, e dizer que eu estou comprometido de fato com as pautas, e quem me conhece minha trajetória, sabe que não é mentira. Eu não sou um político que tenho medo de que alguém vai falar mal de mim, porque eu sempre criei pontos, não barreiras, e acredito que a gente tem que ser melhor para os outros e não que os outros. Eu sempre tentei ser útil para as pessoas, e é isso. Todo o amor que houver nessa vida, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Maravilha, agradecido aí pelas palavras. Então, mais uma vez aqui, agradecendo ao Denis, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800, CPF, né? A gente do Mesa de Debates quer expandir esse trabalho aí que a gente faz, né? Chegar para um número maior de pessoas, e para isso a gente precisa aí da sua ajuda, né? Em quem puder, da ajuda financeira. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui. Valeu.